Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Lincoln. Falaremos sobre política, cidadania e os bastidores do poder local. Hoje nosso tema é um nome que marcou e ainda marca presença na política municipal. Edson Silva, ex-vereador, figura conhecida por sua atuação firme na Câmara Municipal e pelo envolvimento com as comunidades da cidade. Edson, só não veio antes porque a garganta não estava legal, certo? Muito obrigado pelo convite, meu irmão. Como é que você tá? Tá bem? Obrigado, Lincoln, pela oportunidade aí. Quero te parabenizar por esse podcast, um programa aí que a gente Obrigado. está assistindo, pessoas da cidade vindo aqui participar. E fiquei muito feliz pelo convite. Não vim antes, como você falou, porque eu fiz uma cirurgia na garganta. Graças a Deus, me causou muita preocupação, mas Deus é maravilhoso. Só foi um susto e nós estamos aí de volta. Tá zerado então, né? Graças a Que Deus. bacana, graças a Deus, Edson. Edson, o microfone é seu, quero que você se apresente para as pessoas, conte um pouco da sua história de vida, lá do começo, da família ali, para a gente chegar na etapa de sair candidato a vereador. Como é que foi a sua história de vida aí? Passa pra gente. Cara, eu moro em Cotia. Vim para Cotia em 1988, quando minha mãe comprou um terreno ali na Vila Clara, no Jardim Estela Maris. E a gente trabalhou bastante para construir aquela casinha ao lado da minha mãe. E vim para Cotia, aí estudei na Escola República do Peru, me convidaram para ser presidente do Grêmio Estudantil, participei do Grêmio Estudantil, 5 anos consecutivos, presidente do Grêmio Estudantil. Aí depois conheci associações Amigos de Bairros, lutando ali pela pavimentação em 1992 daquela nossa região, paralisando as ruas, participando ali com o João dos Santos, que era um líder comunitário nato daquela região, para a pavimentação na época, que era o Ailton, o prefeito, que nosso bairro era só barro, lama, era feia a coisa lá em Lincoln, no Morro. Você Isso, morou eu lá. morei em 92, né? O Ailton Isso. prefeito, você foi em 93 a 96, o Ailton foi prefeito, é Isso, isso? isso aí. Quando ele ganhou a eleição e conseguiu pavimentar, dar uma sobrevida para aquela região, Certo. porque era um lugar muito feio mesmo, ruim de se morar. E graças a Deus, no decorrer do tempo, a gente entendeu o que era política e começou a participar junto da associação. Ganhei 5 eleições consecutivas, presidente de amigo de bairro, 2, 3 diretamente concorrendo com alguém, 2 por assembleias. Então, que não teve concorrente. Certo. Aí veio 2004 a oportunidade de sair candidato a vereador pela primeira vez, né, que foi a experiência que a Isso foi gente 2004. foi 2004, né. 2004. 2004 saí pela primeira vez candidato a vereador, né, mas a política já fazia parte da nossa vida, mesmo indiretamente, né. Ajudei pessoas que Você já tinha esse negócio no sangue de querer ajudar pessoas. Ponto. ponto, Era isso. sempre fez parte da minha Certo. vida, né. E a gente começou uma brincadeira em 2000, cara, uma coisa muito simples, que meu aniversário é 12 de outubro. Em 2000 eu comecei a fazer a festa das crianças, no qual eu faço até hoje, né, são 24 anos de comunidade, de bairro, então a gente tem história, a gente não entrou na política por acaso, de brincadeira, querendo ganhar ir na política só para igual muitos fazem, pensando em si próprio ganhar dinheiro, se valorizar e esquecer a população. Eu sou um cara que, graças a Deus, eu tive a oportunidade, não foi fácil chegar à Câmara Municipal, quem me acompanha, Lincoln, sabe muito bem como foi. 2004 eu perdi, 2008 eu perdi, 2012 eu perdi e Deus me abençoou em 2016. Para você ver como que é a política. Em 2016, você ajudou também o candidato na época, o Rogério, e eu tive a oportunidade de não estar com o Rogério. Era para Por ajudar o propostas, por né. proposta, que eu Certo. ganharia a eleição, partido, e tal, mas como eu sou um cara de palavra, eu dei a palavra e eu fui até o final. Tá, mas segura aí, a gente vai chegar lá, vamos lá. Eu quero saber o seguinte, sua primeira eleição que você foi disputar, Edson, porque assim, eu tive esse sentimento também, né, de derrota ali, e aprendizado ao mesmo tempo. Com o Sim. tempo a gente tem a derrota no dia, e a gente sente o aprendizado depois, vem cada dia após dia, né, a gente vai aprendendo um pouco mais sobre o que aconteceu, sobre como foi. Aí você disputou 3 eleições e não desistiu. Isso. Tá. E aí, sendo assim, o que que foi primordial na sua vida para você não desistir? Claro, eu sei que você é um cara temente a Deus, mas assim, tem sua família ali, mas o que que te motivou a falar: "Não, eu vou continuar, eu vou pra cima"? Cara, em 2004 eu saí para ter uma experiência. Não tinha Certo. noção o que que era política, tive 537 votos, pela primeira vez. Mas quando foi em 2006 que começou o processo político, um vereador na época falou que eu nunca iria ganhar uma eleição. E aquilo foi uma motivação.
porque ele tentou me chamar para ajudar ele e me convidou para me ser um assessor dele e tal. E falou, mano, você nunca vai ganhar eleição, você não tem dinheiro. Política é dinheiro. Daquilo me balançou. Nesse mesmo ano, de 2006, eu fiz uma denúncia na época, que veio até o Márcio Canuto, junto com as mães da comunidade, a escola a jornalista Maria do Carmo, ficava numa casinha pequenininha, e as mães me convidaram, me chamaram, como eu era liderança da comunidade, para resolver aquele problema. E naquela época, o secretário da Educação era o Marcão, o professor Marcão, que nos atendeu super bem. No momento, ali na hora, é aquele momento de raiva, pô, tá chamando a Globo, tal, 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 mas a gente resolveu o problema. Certo. A gente resolveu o problema. E, pô, aí você vai pra eleição de 2008, aí eu falo, pô, a comunidade entendeu o meu trabalho, a comunidade Agora vai vai. dar certo. Ah, Aí você vai, disputa a eleição e você perde a eleição novamente. Cara, perder não é bom. Em nada. Não adianta todo mundo falar que perder. Não, perder é um processo que você tem que ter um amadurecimento para chegar no objetivo que você quer. certo. Você disputou 2 eleições, Sim. você foi suplente em 2 eleições. Você sabe do que eu estou falando? De você colocar pessoas ao teu lado, pessoas que acreditam em você, acreditam no teu projeto, acreditam no teu ideal e quer que você seja um vencedor. Ninguém disputa para perder. Todo mundo disputa para ganhar. Exatamente. Mas uma eleição, quem escolhe é quem? A população. Então, existe as articulações políticas, existe aqueles cara que te promete um monte de coisa e não cumpre com o que te prometeu, né? Então, é isso. Então, eu, 2008, fiquei como suplente, não participei do governo da forma que tinham combinado do Certo. suplente assumir uma subsecretaria, uma secretaria, não tive essa oportunidade. E quando foi em 2010, eu tive a oportunidade de trabalhar 2 anos no governo do Carlão, na Secretaria de Trânsito da Saúde, Transporte da Saúde. Secretaria de Transporte da Saúde. Certo. Com as ambulâncias, trabalhando de domingo a domingo. E eu vim entender o que era a máquina pública dentro da saúde pública naquele sistema. Então foi uma coisa que me ajudou muito a crescer como pessoa e politicamente. Esses Certo. 2 anos que eu trabalhei na Secretaria da Saúde, né? Ajudando muitas pessoas e foi muito importante para mim. Aí veio a eleição de 2012. Que aí eu vou querer falar um pedacinho aqui dessa história. Cara, 2012 foi uma Ah, coisa, putz, cara, eu falei, vai dar certo, agora vai dar certo. 2004, bem votado, 2008, primeiro suplente, agora vamos para 2012. 2012, a gente fez um acordo político na época, eu era do PMN, o partido que eu tenho um carinho, um respeito ao presidente João dos Santos, que é um cara que desde 2008 vem fazendo vereadores, é um articulador político e vem somando na construção política da cidade. 2012, a gente fez uma construção política e a gente sabia, falou, Edson, ó, aqui a gente vai fazer 1 ou 2 vereador, fazendo 2 a gente faz o terceiro, assim, 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 os acordos políticos que tem. E eu fiquei fora por 3 votos, naquele momento do acordo político que tinha. Perdi a eleição, me faltou 3 votos, fiquei fora novamente da política. E aí, não, agora eu vou falar. Faltaram 3 votos para você vencer as eleições. Eu me recordo que nós nos encontramos no final de semana seguinte. Estava eu, o Carlos e o Ronaldo no carro, na frente do sacolão. A gente estava indo lavar o carro. E você chegou ali, estava meio desanimado e tal. E aí, Edson, como é que tá? Tal, tal, tal. Você, porque éramos vizinhos no morro, né? Isso, Entendeu? Morávamos ali no Vila Clara e você olhou assim, você falou, pô, e aí? Porque até então não tinha essa leitura de quantos votos precisava, quem entrou, quem não entrou, porque eram muitos candidatos. Edson, você falou assim, seus filha da mãe, por 3 votos eu perdi a eleição. Não foi filha da mãe não, viu, gente? Foi outra coisa, viu? Mas, bom, vamos lá. Por 3 votos eu perdi a eleição. Tava eu, Carlos e o Ronaldo. Eu me recordo que o Carlos olhou assim pra você, não é possível. Porque nós estávamos apoiando o ex-prefeito Rogério Franco, né, como vereador. Fizemos um trabalho bacana lá, mas e aí você, um vizinho nosso, um parceiro nosso lá, acabou perdendo a eleição por 3 votos. Esse sentimento, perdi a eleição por 3 votos, e aí você continuou, irmão. Ah, calma aí. Aí no dia, você estava fazendo a festa das crianças. Aí eu olhei pra você e falei, Edson, você perdeu a eleição. Muitas pessoas foram ingratas com você. E por 3 votos você não entrou. E mesmo assim você continua
nessa pegada toda aí, então eu testemunhei isso, eu precisava falar aqui no programa, deixar registrado isso daí. E aí você continuou, como é que foi? Cara, foi um momento marcante na minha vida também, Certo. né? Aí eu conversei com a minha família, porque tem um desgaste. Não adianta ninguém falar que não existe o desgaste. Você tem família, você tem amigos, você tem a sua vida pessoal, que você tem que resolver suas coisas, trazer o alimento para tua casa. Eu fui um cara que sempre trabalhei, comecei a trabalhar aos 9 anos de idade com meu pai em uma borracharia, irmão. O meu pai nunca teve condições de comprar uma bicicleta para mim. A minha mãe, ela era analfabeta, minha mãe era copeira. Minha mãe não tinha condições de dar uma vida melhor pra gente. Não faltava comida, né? Mas era tudo com dificuldade. Então eu tinha que trabalhar. Então, muitos anos da minha vida eu tive que escolher entre trabalhar ou estudar. Eu tinha que trabalhar. Então eu fiz isso durante muitos anos. E 2012, ele foi um ano muito importante para mim. Porque às vezes você perde uma eleição, você perde uma disputa, você tem que fazer uma reflexão do que você quer para tua vida. E eu falei, eu vou tentar a minha última vez na próxima eleição. E foi aí que Deus me abençoou, tive pessoas importantes no meu caminho, quero agradecer a todos da minha equipe, a todas as pessoas que estiveram sempre ao meu lado, a minha comunidade, a minha região, que existe o antes e o depois do Edson Silva. Gostem do Edson Silva ou não, mas se você vê o que aconteceu no mandato do Edson Silva, de 2016 até hoje, você vê um Aracan, você vai ver o que era o Aracan no passado, o que é o Aracan hoje. Você vê a praça, que o pessoal fala que é a Praça do Talento, o que era aquele local antes, ali no Jardim de Norá, o que é hoje. Você vê o posto de saúde que tem no Parque Turiguara hoje, que atende toda a região, aonde era, aonde é hoje. O campo do Jardim Salamares, que era um sonho daquela comunidade, o que era antes, o que é hoje. Todas as ruas pavimentadas, todas as vielas iluminadas, pavimentada, foi feito muita coisa, todas as escolas das regiões municipais ampliada e feito reforma naquelas escolas. Então eu briguei muito pela minha região, eu briguei muito pela minha comunidade, isso para mim é uma coisa muito importante, Lincoln, porque o vereador, você se Deus te abençoar, você vai chegar no seu caminho, porque você é um cara guerreiro, um cara trabalhador e merece essa oportunidade. Obrigado. E a gente tem que falar a verdade. Amanhã ou depois nós podemos estar disputando uma eleição. Você, candidato a vereador, e eu, candidato a vereador. Mas quem escolhe e quem vota é o povo. Quem tem que saber que realmente é o perfil de cada um, porque eu tenho um perfil, você tem outro perfil. É Exato. assim que funciona a Câmara Municipal. Né? Lá hoje temos 17 vereadores, cada um com um perfil diferente do outro, cada um com um pensamento diferente do outro. Mas o que tem que ter na política é respeito e lealdade, né. Eu entendo até algumas coisas Que que acon falta muito, lealdade falta muito, né. demais, A lealdade falta muito, demais, a gente vai demais, chegar nesse ponto aí mais pra frente. demais. É, Então o que eu fa o a análise política que eu vejo para uma cidade, para o crescimento da cidade, certo. é política a se fazer com políticos, tá. Não adianta o cara ganhar uma eleição para prefeito e achar que ele é o bam-bam-bam sozinho, que ele vai fazer tudo sozinho, porque ele não vai conseguir fazer tudo sozinho se ele não tiver a classe política. Quando eu falo a classe política, não é só os vereadores. Você tem que ter os líderes comunitários, você tem que ter os padres, você tem que ter os pastores, você tem que ter todas as pessoas envolvidas nas comunidades, presidente da associação Amigos de Bairro, todo mundo envolvido no processo político. Política se faz com gente. Então, se você não tiver as pessoas que realmente estejam envolvidas na política, fica difícil o prefeito administrar uma cidade. E não adianta você ganhar uma eleição e achar que é o bam-bam-bam, que vai tocar tudo sozinho. Então eu tive essa oportunidade de ficar 8 anos na Câmara Municipal, eh, gosto muito do Poder Legislativo. Infelizmente, o Poder Legislativo, Lincoln, não tem o poder de execução. De executar. A gente não tem o poder de execução. Quando eu falo que a gente constrói, quando a gente busca, reivindica, porque o vereador ele é o para-choque da sociedade. As demandas As chegam. demandas chegam no vereador. É. É o problema lá na UPA do Atalaia, que esse problema é um caos até hoje, né? Não é agora deste governo, já vem dos governos anteriores e precisa ser melhorado. Mas essas demandas chegam para o vereador. Mas o vereador também tem que saber chegar, questionar e reclamar. Não é chegar entrando na unidade, gritando, brigando com o funcionário. O vereador tem os seus limites, tem as suas responsabilidades. O vereador tem que se colocar no seu lugar. Existe na Câmara Municipal
o que você pode e o que você não pode. O cara tem que estudar o regimento interno, saber quais são as demandas do vereador, que é buscar, solicitar, reivindicar, fazer projeto de lei, fiscalizar o executivo. Essa é a parte do vereador. Você estava na Defesa Civil. Um ótimo secretário, quero aqui parabenizar aqui. Obrigado, Edson. Sem sem demagogia. nenhuma. A gente sabe, Edson, assim, só você vai concluir, mas é o seguinte, assim como eu falo, tem uma coisa hoje, Edson, que não deixa político mentir, que é a rede social. Sim. Você pode mentir por trás, mas na rede social não dá. Você foi um vereador, um dos mais atuantes. Então não sou eu que tô falando aqui no microfone pra galera ouvir e assistir. Eu tô falando que se você entrar no Instagram Edson Silva, você vai ver lá sábado, domingo, feriado. Isso mesmo. Você reivindicando, você cobrando. Assim como pode concluir, eu fiz na Defesa Civil também. Eu fiz minha parte. Ah, mas é obrigação. Sim, minha obrigação, de segunda a sexta. Mas eu fazia sábado, domingo, demandas maiores, sabe? Aonde você tá com a proximidade com a população. Então a gente sempre trabalhou. Isso eu sei, é fato, né? Mas pode concluir. Mas Eu queria deixar aqui, sabe, pontuado, porque tem muita gente que ganha uma eleição, some, e isso é fato, né? Que as pessoas têm que se conscientizar na hora do voto. E é o que você falou, não é só o prefeito, tem o secretário. Se o secretário não andar, irmão, o negócio não vai. É isso. A parte política, Lincoln, você falou uma coisa que é muito importante. Quando você coloca um secretário, você é um prefeito, você coloca um secretário, esse cara tem que mostrar serviço. Se ele não mostrar serviço, ele tá punindo, sabe quem? A sociedade, a população e o próprio prefeito. Que tem coisa que o prefeito nem sabe. Sim. Tem coisa que o prefeito nem fica sabendo o que aconteceu. Sim. Então, se não tem como, Lincoln. Se você coloca, você ganha a sua eleição para vereador. Você coloca lá, hoje você sabe que você tem direito a 4 assessores. Certo. Se você não colocar 4 pessoas que tenham comprometimento com o teu mandato, você não vai crescer politicamente. Você não vai desenvolver o teu trabalho, porque você não vai conseguir estar em 280 bairros. O assessor tem que ter rodinha no pé. O assessor ele tem que ter comprometimento, vem uma ligação, vem uma demanda na Câmara Municipal, o assessor tem que ir lá ver o que está acontecendo e passar para o vereador. E o vereador tem que ir lá visitar e ver realmente o que está acontecendo para cobrar do prefeito. Eu fazia isso como vereador. E eu agradeço a Deus a equipe que eu tinha. Uma equipe boa, uma equipe atuante. Você ligava pro Júlio, o Júlio atendia. Ligava pra Keira, atendia. Ligava pro Vinícius, ligava pra Silvinha. Ligava pro Rodolfo. Tava lá presente, cara. Por quê? Porque são pessoas que conheciam o meu perfil e trabalhavam da forma que eu gostava de trabalhar. Tem que ter um assessor atuante. Mesmo assim é o prefeito. Ele tem que colocar secretários que conheçam a cidade, que conheça a pasta e para desenvolver um bom trabalho. Porque ele fazendo um bom trabalho, ele vai desenvolver o bom nome do prefeito e quem vai ganhar com isso é a população. Uhum. Entendi. E, bom, Edson, vamos fazer o seguinte. Em relação a você já contou tal, aí você chegou em 2016 quando você ganhou. Qual foi a sensação? Caramba, ganhei a eleição. Cara, foi um... Como é que foi esse momento? Porque até então você fala que era a última eleição que você ia disputar. Aí você fala assim, caramba, ganhei a eleição, cara. Como é que foi esse dia? Onde você tava? A sua memória fotográfica, como é que tá? Cara, como é que foi dessa cena? Puta, mano, esse é um negócio muito engraçado, né? Porque a gente fez, em 2016, a gente fez 3 vereadores Certo. no partido. Foi o Castor em primeiro, o Celso Stick em segundo e eu fui o terceiro. Cara, e eu falei, puta, de novo, não acredito. Quando eu vi a votação, eu tive 2.138 votos. E eu vi lá 1, 2, 3 e tem que ter aquele negocinho vermelho lá pra falar, porra, ganhou a eleição, tem que ter aquela um verde, amarela, Certo. no nome. Porra, eu vi, faltava 3% da urna, aí eu já desisti, na minha cabeça, você tá alucinado. 3%, velho. Eu entrei no quarto, o Genival tava na minha frente, e eu entrei pro quarto e comecei a chorar. Chorar de novo, pá. Bati a nave. Perdi a eleição de novo. Porra, mais uma vez. E tranquei meus filhos pra sala, minha esposa na sala, e de repente o Gustavo vem gritando, pai, você ganhou, você ganhou. Eu falei, você tá louco, menina? Você tá louco? Não, tá aqui, atualizou. Cara, é um momento mágico, cara. Eu tenho esse vídeo até hoje, aquele monte de gente na frente da minha casa. E o dia da posse foi um dia muito importante pra mim. Foi o dia que eu consegui, depois de... Pô, 12 anos, Edson. Vamos lá, juntando 3 eleições, 12 anos. De derrota, né, aprendizado. Sim. E aí veio a vitória. Aí veio, cara, e foi um momento mágico pra mim, cara. Porque eu tenho
não consigo fazer a conta agora, quantos anos eu tava, no momento. Eu nunca tinha visto meu pai e minha mãe junto. E essa vitória Juntou eles, né, Edson? Imagina a emoção que você passou e a memória que ficou pra você, né, cara? foi um momento mágico na minha vida. Eles olharem o reconhecimento da população com o filho, colocando o filho como vereador e Foi, você foi. olhando eles ali. Foi a Não, primeira vez, né, eu cara? sou emotivo também, Edson, não tem Foi a jeito. primeira vez que eu vi meu pai e minha mãe junto, Aham, né? Que coisa. quando eu nasci, eles separaram e tal. E foi muito lindo ver meu pai e minha mãe ali, sorrindo, alegre, na questão do meu sonho. A realização de um sonho. Imagina a emoção deles e o orgulho que tem até hoje, Pô, né? até hoje. Eu sei o que você passou em Foi 2024. lindo, foi lindo. Ver meus filhos, meu Enzinho, Todo mundo junto. o Enzinho, o Gu, Ah, o Ju, que a legal. Érica, todo mundo lá, minha família, todo mundo junto ali. Aquele dia foi mágico, cara. Aquele dia foi lindo. E, cara, eu sou muito grato a tudo que eu tenho, a tudo que eu conquistei, aonde eu consegui chegar, aonde eu vou chegar, que eu não parei, eu vou continuar trabalhando, brigando por Cotia, solicitando, reivindicando. Cara, essa cidade me acolheu. Essa cidade me deu filhos, essa cidade me deu a minha casa própria, essa cidade realizou o sonho da casa própria da minha mãe, essa cidade foi onde a gente construiu várias coisas junto. E eu vou continuar lutando, reivindicando, mesmo às vezes fazendo vídeos cobrando alguma coisa que as pessoas não entendem. Hoje eu vejo o Aracan abandonado, Lincoln, eu fico triste, chateado. Hum. Eu fico triste, chateado. Não é culpa do atual governo também. Já foi culpa da gestão passada, na qual eu fiz parte como vereador. Eu não participava do executivo, mas eu fiz cobranças na demanda que, se tivesse feito na época, poderia estar melhor hoje. E até o próximo prefeito, o atual prefeito, ele tem que fazer. Esquecer as coisas que deu errado do passado e começar a funcionar, a agir, a corrigir. É o que eu quero, cara. Eu quero o Aracan. Você morou ali naquela região, você sabe o que 10 era, anos. você sabe o que era, o que é hoje. Hoje é um lugar decente para as crianças brincar e se divertir. Só o que precisa é segurança, zeladoria e manutenção. Tá fácil, tá simples de fazer. Hoje nós temos ali na região do Morro a maior creche da região para atender 800 crianças, gerando emprego, Lincoln. Você sabe o que é isso, cara? Era um lugar que só tinha usuário de droga, Totalmente abandonado. abandonado, Perigoso. perigoso, Perigoso. e hoje nós temos lá uma área de lazer e temos uma creche. Cara, que deu emprego para muitas pessoas, muitas famílias estão sendo sustentadas através de ter uma oportunidade como auxiliar de classe, de ter trabalhando na limpeza, trabalhando na merenda, como professora. Então, eu fico feliz do meu mandato, eu poder ter ajudado, contribuído para isso ter acontecido. Foi algo legal do governo do Rogério, que nós temos que falar também. Existem as coisas negativas, existe, mas também Como deixamos todos coisas, os governos, né? como também deixou Positivo e coisa negativo. positiva. Então, é a importância do mandato. É a importância de um mandato. Se você for lá no Monte Verde, eu tenho fruto do meu trabalho no Monte Verde. Eu tenho fruto do meu trabalho no Jardim das Oliveiras. Eu tenho fruto do meu trabalho no Lava Pés. Eu tenho fruto do meu trabalho em vários bares de Cotia. Porque eu ia pra rua. Eu não era vereador de ficar sentado no gabinete. Eu ia pra rua, chegava a demanda, como eu falei aqui pra você, o assessor passava a demanda e a gente entrava no carro e ia verificar o que tá acontecendo. E cobrar do secretário. Cobrava do secretário. Eu tenho documentos, eu tenho áudio de você ver eu falando com o secretário, cobrando, exigindo. Da mesma, você foi secretário, Lincoln, você sabe quantas vezes eu mandava Sim. pra você, Lincoln, precisa atender tal demanda assim, me ajuda aqui, tal, tal, tal. Porque não adianta o vereador achar que ele pode tudo. Ele tem que ter a humildade, o entendimento e tem um secretário numa pasta. Vou falar da tua pasta, Defesa Civil. Era Certo. você o secretário de Defesa Civil. Eu tenho que chegar lá, não adianta eu chegar lá e querer bater de frente. Ah, meu, vem aqui, vem fazer tal, 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 tal. Você vai fazer o quê? Pô, o cara tá sendo arrogante, o cara tá sendo prepotente. Você vai pegar aquele pedido aqui, vai pôr lá embaixo, irmão. Agora, se você tiver diálogo, souber conversar, por isso que Entender, né? Se o colocar. meu mandato como vereador, eu consegui bastante coisa, porque eu, graças a Deus, eu Sempre teve uma boa relação. tive sempre uma teve boa relação com todos os secretários. Tem secretários que eu sei
se destacaram para mim, e teve outros que eu, se eu fosse o prefeito, não ficaria como secretário. Mas a gente não tem o poder, o vereador não tem o poder de tirar secretário. Quem tem o poder, a gente cobra, reivindica e fala pro prefeito, prefeito, tá acontecendo isso, o secretário não tá atendendo a população, não atende o vereador. Quem tem o poder de falar que vai sair ou vai tirar é o prefeito, porque é um cargo que ele coloca lá. Quem é da confiança dele. É um cargo de confiança do prefeito, o secretário. Então o prefeito tem que escolher as pessoas capacitadas para exercer essa função. Tá, e Edson, essa conduta sua, sempre firme, sempre ali em cima, incisivo na cobrança, no trabalho, na rede social, você, no segundo mandato na sua reeleição, né, você se tornou líder do governo. Como é que foi essa relação? Prefeito Rogério Franco, Edson Silva, Câmara Municipal, que você fazia todo ali, esse trâmite, né, de trocar ideia, de acalmar. Como é que foi? Cara, foi um momento que Porque o negócio pegava fogo também. Sim, Pegava fogo. E Putz, você era pra o cara caramba, que pra colocava caramba. panos quentes. Calma, gente, segura aí, tal, tal, tal. O que é o líder do governo? O líder do governo chega as demandas da prefeitura, Certo? a gente vai para uma mesa e passa tudo para os vereadores, os projetos que vai entrar Que tá vindo do executivo. do executivo. Certo. E abre a discussão. Abrindo a discussão, tem um entendimento da Câmara para saber o que pode, o que não pode, se vai passar o projeto, se não vai passar, porque na época era 15, agora são 17, são 15 cabeças, cada um tem o seu voto, cada um manda no seu voto e cada um tem seu direcionamento. Então existe discussão, existe quebra-quebra mesmo, olha, sai palavrão, sai tudo, irmão. Certo. Porque é normal, é natural. Eu penso de uma forma, você pensa de outra, outro pensa de outra, você imagina 15 pessoas discutindo uma ação. Então, graças a Deus, eu subconduzi, tive parceria na Câmara Municipal. A gente, quando eu saí, surgiu meu nome como líder do governo, foi porque, naquele momento, o presidente da Câmara, no primeiro mandato, no segundo mandato, quem ia ser era o Marcinho Prates. E eu vinha como presidente no segundo biênio. Era o acordo que a gente tinha para fazer a presença da Câmara. Certo. O Marcinho em primeiro, eu em segundo. Porque naquela época nós tínhamos o Castor, que também queria ser presidente novamente, e a gente, naquela época, Marcinho, sai candidato, vamos fazer assim, assim. Colocamos o nome do Marcinho, defendemos o Marcinho, e o prefeito pediu. Naquela época, você lembra que teve um problema político entre o Castor e o Rogério naquela época? Sim. E o Rogério não queria o Castor como presidente. O Marcinho abriu mão da sua candidatura como presidente, abriu para o Celso foi eleito presidente e ele me chamou para me ser o primeiro secretário. Eu fui o primeiro secretário e líder do governo. O Rogério me convidou para me ser o líder do governo, ajudando. E depois o Marcinho, eu abri mão e o Marcinho veio como presidente e ganhou a eleição. Né? E eu fiquei como secretário também do Marcinho, ajudando o Marcinho na Câmara Municipal e também como líder do governo. Então foi uma coisa marcante para mim, pessoal, de ter essa oportunidade. Eu agradeço a todos os vereadores, sair da Câmara Municipal de cabeça erguida, sempre... Eu vou chegar lá, porque assim, vamos lá, você saiu como líder do governo, Isso. um trabalho muito bem realizado, um trabalho de confiança, tá? Você presidente do Republicano Municipal. Isso. Aí você abre mão de uma candidatura, porque eu posso falar com propriedade, porque eu estive no seu partido, e é o seguinte, eu falava o seguinte, aqui vai fazer o professor Osmar, por ser vereador, Edson Silva, vocês ali disputando, tal, e eu tinha uma grande briga ali com 2, 3 gigantes também, Renata Pedroso, Rafael Dantas, que se tornou vereador, Frei, entre outros ali, né? E eu pensando, vai sobrar a terceira vaga para mim. E você, com tudo isso, você abriu mão houve o convite para você ser vice-prefeito. Você acreditou na palavra Rogério Franco para abrir mão de tudo isso ou você acreditou nas pesquisas da cidade que vinham dele também? Lincoln, vou falar uma coisa pra você. Acreditei nas duas coisas. Porque eu sou um cara que se eu te der a palavra, eu vou até o final. Quando o Rogério me fez o convite, eu falei, eu vou pra casa, ele me mostrou uma pesquisa que, infelizmente, hoje a gente analisa tudo isso e vê que foi uma pesquisa
mentirosa. Pelo resultado das urnas. A gente viu o resultado das urnas. Eu acreditei no projeto, acreditei e acredito na Ângela Maluf. Eu tenho certeza que se ela tivesse como prefeita, ela seria uma prefeita atuante, que muitos falavam depois que quando você vai entender o processo político, Lincoln, aí você vai entender o que aconteceu. Por que deu errado? Por que não deu certo? O que faltou para dar certo? Eu acreditei sim na palavra do Rogério e acreditei nas pesquisas que ele me mostrou. Fui para casa, conversei com a minha família e chamei os vereadores para conversar, antes de dar a resposta para ele. Fui na Câmara Municipal e conversei com todos os vereadores. Todos. E todos pegaram na mão e falaram que ia estar junto no projeto. Mas nem todos tiveram, Edson. Sim. Assim, depois Não. Desculpa, é que no decorrer eu me recordo que nem todos tiveram. Sim. Tá, mas eu acreditei na palavra de quem? Dos homens. Dos homens. Câmara Municipal e Rogério Franco. Ô Lincoln, vamos fazer uma matemática simples. Simples. Rogério tinha 250 candidatos. Tira 50 candidatos fora. Vamos colocar 200 candidatos, cada um casando 300 votos. 300 votos, 200 candidatos. Dá 60 mil votos. A máquina, ela consegue te trazer 10 mil votos. Então, se você fosse fazer a matemática, daria certo ganhar a eleição. Mas o que aconteceu? Vou te explicar. Na minha visão. Pode vir outros aqui, explicar, falar da forma ponto que de vista quiser. de cada um, né? A gente tá Mas aqui é a pra minha ouvir todo visão. mundo. Primeiro que eu aceitei, e quando a gente vai entender o que está acontecendo na rua, quando você está na campanha, que você vai entender o que está acontecendo na rua, existia uma rejeição muito grande no nome do Rogério. Existia uma rejeição muito grande no nome do Rogério. E uma coisa que o Formiga e a equipe dele foi muito inteligente e que casou foi falar que a Ângela ia ser dominada pelo Rogério, que a Ângela não ia ter o poder de decisão. Quem ia decidir era o Rogério. E a população não queria o Rogério mais. Não queria mais. A população não queria mais o Rogério. Certo. Então isso refletiu no nome da Ângela. E eu te falo aqui, e falo porque eu tive diversas conversas com a Ângela, é uma pessoa que eu aprendi a amar e gostar, uma mulher de caráter, uma mulher firme, que ela ia ser a prefeita. Ela que ia dar as cartas. Ela não ia ser comandada por ninguém. Quem conhece a Ângela sabe muito bem disso. Ela ia ser a prefeita e ela tinha um compromisso comigo de governar junto, de fazer um trabalho junto. Lógico, as coisas boas do governo a gente ia manter. Você seria um cara que, você pode ter certeza, se tivesse dado certo, a gente tivesse ganhado a eleição, você continuaria, você não chegou no teu objetivo que você queria ser vereador, mas você ia ser secretário, você ia continuar como secretário. Porque o que é bom, tem que manter. Tem que manter. Você não pode tirar aquilo que está dando certo. E você deu certo na secretaria. Você pode pegar, Lincoln, o que era a Secretaria da Defesa Civil. Era um departamento, né? Era um departamento, não era uma secretaria. O Rogério fez uma secretaria e você soube conduzir o seu pessoal, conduzir todos os seus funcionários, pessoas que respeitavam e gostavam de trabalhar ao teu lado. Então a secretaria fluía. Eu te falo, se você fizer uma pergunta para mim, Edson, quais são as secretarias do Rogério que se destacou? Eu te falo. Vamos lá, pode falar. Na minha opinião, a primeira, social. A Mara Franco era uma pessoa que fazia um trabalho que eu nunca vi na cidade, desde a época que eu conheço política, desde a época de Mário Ribeiro, Ailton, Quinzinho, Carlão, uma secretária, primeira dama, desenvolveu um trabalho social que a Mara fez. Eu tenho carinho e respeito pela Mara. Ela fez um trabalho excelente. E todos sabem disso. Pô, esse projeto Mãe Cotiana, além do som, além do olhar, pô, alimentação que ela entregava nas comunidades, Páscoa Solidária, 15 anos, pô, quantas crianças de 15 anos não tinham condições de fazer um aniversário, uma festa, ela conseguiu fazer diversos projetos que eu participava, fazia questão de participar, porque era importante para quem não tinha condições, não tinha dinheiro. Solidário. Natal Solidário. Então, Entre cara, outros, né? Entendeu? Obras, Concordo. Secretaria de Obras, né?
O secretário de obras, o Rodrigo, também se destacou bem, trabalhou bastante, conseguiu trazer bastante coisa para a cidade. É uma coisa que se pontuou. Você, na Defesa Civil, fez um destaque que a gente sabe que não tinha. Cara, vamos Tenho lembrar. saudade das palestras Lembra, das escolas. lembra, Gaúcho? lembra. Palestra da escola? Você lembra muito bem É, aquele apagão que teve da Enel. verdade. Ah, você Cara, tava na rua. Você Tava na rua é com você, verdade. cara. Cheguei Lá no em morro, o morro tava destruído. E o Edson Silva lá. Você tá entendendo? Em Calcaia, não Calcaia, foi só no morro, não. Não, Em eu sei, eu Calcaia, sei. que caiu de nada, É lá que despraiada. aquela bem na entrada ali, onde tem o Sei, ali, isso, ali no portão. campo do portão. Nossa, campo do portão. meu Então Deus do foi céu. diversas ações que eu vi essas 3 secretarias fazer. 4, né? Deu 4. É, Não, social. Ah, tá, social. Que eu é, vejo, entendi. que eu vi a social, obras e a Certo. defesa civil. Tá, e a pior? Teve- E a pior? Saúde. Saúde? Saúde. Do governo Rogério Franco, a saúde. Infelizmente, a saúde. Porque, cara, eu acho que assim, não pode faltar o básico na saúde. Conseguiu conduzir algumas coisas, mas em momentos fragilizava. E não pode fragilizar. Uma das coisas que mais bateram na nossa campanha, que bateu na nossa campanha, foi a questão do IPTU, tá? Do Rogério, os 3 pontos negativos do governo Rogério Franco, IPTU, a saúde, foi o que mais prejudicou a gente em campanha. Essas 2 coisas foi primordial para a gente perder a eleição. E a terceira situação foi a questão do Rogério não fazer política com políticos. Atender as lideranças comunitárias, trazer a comunidade para dentro da prefeitura, os vereadores têm mais acesso junto com ele para governar junto. O prefeito não governa sozinho, o prefeito tem que ter a participação dos políticos. É assim que se governa. É assim que se trabalha. Se você tem a Câmara Municipal envolvida juntamente com líderes comunitários, juntamente com líderes religiosos, juntamente com lideranças que comandam a cidade, o governo consegue avançar. Então, se você pegar na região, foi a única região que não fez o seu sucessor. Foi o único que não fez o sucessor. Você vai em Itapevi, fez o Teco. Você vai lá em Carapicuíba fez. Você vai em Osasco fez. Você vai no Imbu fez, né? Então, desculpa, Vargem Grande também não fez. Vargem Grande também não fez. Vargem Grande também não fez. Então, são os 2 municípios que não fez, porque teve algum erro político nisso daí. Tanto Vargem Grande quanto Cotia. Então, é essa a reflexão que nós temos que ter politicamente. Tem os pontos positivos do governo que eu falei? Porque assim, Edson, depois que veio a derrota, a gente acaba sabendo, tendo muitas informações. Tem coisas que a gente não tem como provar. Sim, não adianta sim. chegar aqui e começar a falar, porque senão a gente ia ter 3 horas de programa 3 horas. e falar tudo o que quer, né? Teve pessoas aí que falavam o seguinte, Gaúcho, que o Lincoln Jr. esquece, esse cara aí não vai ter 1000 votos. Isso mesmo. Falava bem assim, esquece, esse cara aí não vai ter 1000 votos. Ele esqueceu de combinar com o Papai do Céu. Porque o Papai do Céu foi lá e me deu 1.568 votos. Sou muito grato, num grupo muito difícil que eu estive. Mas, da mesma forma que eu olhava algumas situações, que a certeza nos bastidores da política, vindo na campanha, era tão grande que a Ângela ia ganhar, tão grande, que eu olhava aquilo lá e falava, mas esse povo deve estar doido. Porque tanto você, Edson, você disputando lá, você andando na rua, a gente se falava várias vezes, a gente via dificuldade. Era um momento que as pessoas queriam formiga. As pessoas queriam dar oportunidade para ele porque vinculava o nome da Ângela junto com o do Rogério. Como a gente acabou de falar aqui. Como é que você vê esse lance depois de campanha que a gente vê que rolou traições, rolou mentiras, tá? Edson, você fica à vontade, porque assim, é o que eu tô te falando. Teve pessoas que falavam, esse cara não vai ter 1000 votos. Eu fui lá e tive um pouco mais, que pra mim foi muito mais, né? Mas a gente não pode brincar com política, né? Tiraram votos meus pra brincar de política, pra dar pra candidatos aí que sei lá, cara, não tinha uma experiência, não tinha uma maturidade no mundo, não sabe o que é estar na rua, não sabe o que é ajudar pessoas. É um desabafo meu, você me desculpa, viu, Edson? Não, fica à vontade. E eu vejo que você estava Faz parte disso. Você estava como vice-prefeito ali, vindo candidato a vice-prefeito, então é algo que veio de encontro à situação na qual eu passei. Essas questões de traições, perseguições, faz que ajuda e não ajuda, entendeu? E Edson, eu cheguei a fazer um vídeo que você brigou comigo. Você Sim. me ligou. Eu peguei aqui o vídeo, peguei, dá licença, fiz o seu celular. Eu peguei e falei assim, eu não tenho dinheiro, eu tenho trabalho. Você falou, Lincoln, as pessoas gostam de ver força, de ver poderio, de ir pra cima, tal. Você pode ter demonstrado uma fragilidade. Ok. Com o passar do tempo, eu encontrei um cara que falou, Lincoln, eu não votei em você porque eu vi que você estava sem dinheiro. Mas eu falei, mas eu não tô aqui para dar dinheiro pros outros, entendeu? Ele falou, não, porque eu senti que você estava fraco ali, naquele momento. E infelizmente é isso, a leitura que as pessoas têm. Isso. Eu aprendi isso, Lincoln. Eu aprendi isso. Uhum. E você me corrigiu lá atrás. Você falou assim, Eu aprendi isso.
Porque, assim, ó, a política, Hum. você tem que te mostrar força. Muitas vezes eu peguei você. Você foi um cara que eu peguei, assim, bastante. Você estava no meu partido. Você estava no meu partido. Exatamente. Eu não tinha condições de cumprir o que prometeram para muitos candidatos. Mas eu tentei estar ali. Se eu tivesse hoje eleito como vice-prefeito, eu ia ser o elo. Eu queria. Foi isso que eu conversei com a Ângela. Eu quero ser o elo da classe política, de conversar e ver o que tem que ser feito. Porque os combinados têm que ser cumpridos. Porque não adianta você dar a palavra para uma pessoa e não cumprir aquele comprometimento que você fez na época da eleição. Então, não adianta fazer promessas invasivas, igual a gente fez um plano elaborado. E sustentava eu e a Ângela de coisas que realmente davam para fazer, elaborados e que dá para ser executado. Porque você tem uma verba, a cidade ela arrecada um valor X, você tem comprometimento com a folha de pagamento. O funcionalismo público, não pode faltar o pagamento do funcionário público. Então você tem que ter um É comprometimento eles que movimentam a máquina pública. com a máquina Não pública. tem jeito, sem eles, para tudo. Então não adianta a gente fazer promessas invasivas que não vai ser concluída, porque você vai levar nome de mentiroso, irmão. Então você tem que concluir o seu plano de governo. Então tudo que a gente elaborou era o que dava para ser feito. Corrigir coisas que foram erradas do governo passado e atuar de 2025 para frente. Era essa o nosso legado que Ângela e Edson ia construir, se tivesse dado certo. Mas as urnas falaram diferente. A eleição se acaba no dia 6 de outubro. E ela acabou. Tivemos o que a população queria. Fizeram o Wellington Formiga prefeito. E o Paulinho Lenha vice. Então, esta foi a resposta da urna. Que não entende. A população não teve o entendimento. E o grupo político que estavam ali, que você fala de traição, que houve muitos mesmo, que estiveram só no grupo político do Rogério para pegar legenda, para sair candidato e foram contra a gente. A gente sabe disso. Vereadores eleitos que estavam com o pé em duas canoas. Você sabe disso. Sim, eu sei, pô. Nós sabemos disso. Pessoas que não pediram voto pra gente, pediram voto só pra eles, pra si próprio, e não pediram voto pro grupo político que ele fazia parte. Isso você não vai ver nunca do Edson Silva. Se o Edson Silva estiver num grupo, ele vai até o final naquele grupo. E eu perdi a eleição de cabeça erguida. Acreditei num projeto, acreditei nas pesquisas que me mostravam, acreditei e o que aconteceu? Perdemos eleições. E o grupo político, esse grupo político que eu fazia parte, depois que eu perdi a eleição, irmão, nenhum alô. Oi, tudo bem? Você tá bem? Como é que você tá? Ó, fica em paz, hein? Ó, tô aqui, o que a gente combinou vai dar certo. Isso, nada disso, irmão. Então, política se faz com verdade. Então quer dizer que hoje você não acreditaria nas promessas. Ó, vem cá, irmão, vamos aqui e tal. Não. Não. Se eu tivesse esse amadurecimento de não acreditar na palavra de muitas pessoas, hoje eu estaria como vereador na Câmara Municipal. Entendi. Porque o meu grupo era forte, meu grupo era bom, e eu não tenho dúvida, sem soberba, sem arrogância, sem prepotência, eu estaria eleito vereador. Mas Deus nos mostra quem são as pessoas. Mas foi bom. Você pode ter certeza. Quando você perdeu, eu vi você muito chateado. Eu também estive muito chateado. A gente queria ter ganho as eleições para ajudar as pessoas, Edson. Mas o ensinamento, hoje a pessoa que eu sou, cara, eu me sinto muito melhor, porque eu não sei como eu estaria. Eu estaria trabalhando como sempre estive na minha vida toda, mas o que ela me mostrou principalmente sobre pessoas, cara, foi impressionante, Edson. Mas Foi um amadurecimento, um Cara. crescimento, porque é o que eu te falo. Respeito muitos vão ter, admiração Ô, Lincoln, acaba faltando, né? vou fazer uma pergunta pra você, que essa pergunta que eu vou te fazer, ó, você que é o cara que faz a entrevista, eu vou te fazer uma pergunta que Lá vem ele. essa pergunta, É. ela vai se encaixar no meu crescimento hoje. Se você tivesse ganho a eleição pra vereador, quantas pessoas estariam ao teu lado hoje? Muitas. Você perdeu a eleição. Quantas pessoas estão ao teu lado hoje? Pouquíssimas. Só quem é de verdade, irmão. Pouquíssimas. Só que a gente É nesse momento que a gente vai saber quem é de verdade. Uhum. Quem te liga, que te preocupa, que tem um carinho. E eu sei hoje quem é de verdade. Eu tenho um monte de político que estava me bajulando, que até ao fechar as urnas, eu teria chance de ser o vice-prefeito. Que ali estava ali me bajulando,
pensando em alguma coisa que eu poderia tirar de mim do mandato ou alguma coisa parecida. Mas essas pessoas, quando a gente perde a eleição, ela não lembra do ser Edson Silva, do Lincoln, de Eu quem sei que perdeu a você eleição. Então, o que que é isso? É um crescimento. Eu aprendi. Eu sei quem é de verdade. E frequenta a minha casa quem é de verdade. Só vai na minha casa quem é de verdade. Só vai na minha casa de quem eu gosto. Só frequenta aonde eu frequento quem eu gosto. Edson, 2 perguntas em uma. Sua relação com o Partido Republicano, porque a pessoal comenta que você é possível candidato a deputado estadual. Vamos ter potências pela frente aí. Paulinho Lenha, Rogério Franco, Emerson, Johnny Santos. Como é que você vê esse cenário pro Edson Silva se encaixar? Cara, cada um tem seu espaço. Cada um vai buscar o seu objetivo. Eu quero sair pré-candidato, vou tentar buscar o meu espaço dentro do Republicano. É um partido que eu estou há 10 anos, tenho um carinho, um respeito pelo presidente Marcos Pereira. Adoro o Republicano, conceito do partido, eu me encaixo. Sou de direita, quero continuar no meu legado. E desejo boa sorte a todos eles. Todos eles. Certo. Quem que é o Emerson? O Felipe Ah, Neguinho. tá, o Felipe Neguinho. Certo. Desculpa, não Isso. sabia. Felipe Não, Neguinho. isso. Tá, o Emerson. Desejo boa sorte a todos eles. Não tenho nada contra ninguém, mas o Edson Silva não irá ajudar nenhum deles. O Edson Silva é pré-candidato. Se caso não der certo, não conseguir legenda no meu partido, vou buscar outro partido para eu sair pré-candidato a deputado estadual. Mas eu quero sair pelo Republicano. Mas se não der certo, eu vou buscar outro partido. É o meu sonho, é o meu desejo. Cotia é uma cidade que tem 175 mil, 175 mil eleitores. Se você pegar de Mairinque, São Roque, Alumínio, Ibiúna, Vargem Grande, Cotia, até a região do Butantã, até Pinheiros, nós não temos um deputado estadual para representar essa região. E é muito importante, hoje nós temos uma coisa muito que está acontecendo aí, para bater de frente com o governador do estado de São Paulo, no qual eu votei, ajudei e tenho um carinho também. Espero que Deus o abençoe e ele seja o próximo presidente da República. Se for da vontade de Deus que ele seja candidato a presidente da República, terá o meu apoio. Mas a questão da Raposo Tavares, nós precisamos sim de obra e infraestrutura, mas nós não aceitamos pedágio, Lincoln. Quando eu estava na Câmara Municipal como vereador, eu fiz uma nota de repúdio contra o pedágio da Raposo Tavares. Então, nós queremos sim infraestrutura, melhorar o trânsito local da nossa cidade. E que hoje a Secretaria de Habitação e a Secretaria de Trânsito e Transporte, ela faça abertura de vicinais na cidade, para a gente sair da Raposo Tavares, andar até o quilômetro 21 sem pegar a Raposo Tavares. Então, é isso que a infraestrutura da cidade tem que ser feita. Nós temos que pensar grande, dentro do município e dentro do estado, para ajudar toda essa região. É por isso que eu vou colocar o meu nome à disposição como pré-candidato a deputado estadual. Não tenho nada contra ninguém aí, mas não ajudo. E se for para eu ajudar alguém daí, um exemplo, não deu certo, o Edson não conseguiu legenda, eu vou ajudar alguém que eu acredito, alguém que eu confie, alguém que eu realmente tenha alguma proximidade. Porque eu quero alguém da nossa cidade que nos represente. Se não Alguma der certo, relação entre direita e esquerda? direita. Porque tem uns que saem na esquerda, depois tá na direita, depois tá na esquerda, tá na direita. Pra mim, eu vi muitos aí que tava batendo palma pro Lula no começo do mandato dele, ajudando o Lula, que hoje estavam puxando o saco da direita. Porque o governo do Lula não está um governo bom, a população não está aceitando muitas coisas que estão acontecendo, é um governo só de taxas, que não traz benefício Impostos, de impostos, mas impostos... INSS não tem culpa. Não dá nem pra falar desse Certo, assunto. Irmão. certo. Esse assunto não dá nem pra falar. Porque... Quer dizer, são políticos que vai aonde tá caminhando bem pra ele. Isso. Se a maré tá aqui, eu vou Certo. aqui. Se a onda tá levando aqui, eu vou aqui. Não. Política tem que ter posicionamento, ter postura, caráter e palavra. Não adianta eu acenar para todo lado. Lógico, a política é um momento, é uma nuvem, a gente sabe disso. Mas eu tenho que ir com o meu posicionamento até o final, Lincoln. Eu não posso hoje, que o momento hoje, vou dar um exemplo. Se hoje o PT vem aqui, vou te bancar sua campanha, isso. Cara, eu tô indo lá pelo quê? Qual que é o meu ideal? Qual que é o meu objetivo? É só o poder? Se fosse só pelo poder,
Ok. Agora, se você quer construir, você quer fazer alguma coisa pela tua cidade, pelo teu estado, você tem que ir por ideologia, por atitude, por competência, por caráter, por palavra, porque política é isso. Eu fico muito pé da vida quando eu vejo que os caras, mas político é tudo igual. Não, político não é tudo igual. Cada um tem sua personalidade, cada um tem seu caráter e cada um tem as suas ações. Na vida existem ações e reações. Então, se eu faço bem, eu vou colher o bem. Se eu planto mal, irmão, vai vir mal para mim também. A vida é isso. E a política é isso também. Então, nós temos que ter esse posicionamento político. Então, quero deixar bem claro aqui a você, Lincoln, ao seu público e à população de Cotia e toda a região. Vou colocar o meu nome à disposição. Sou pré-candidato a deputado estadual no estado de São Paulo. Num partido centro-direita. Sempre. Tem que ser, né? Não, sempre. Tá certo. Sucesso pra você, viu, Edson? Edson, eu quero falar sobre o governo Formiga um pouquinho mais. Eu votei no Formiga em 2008, né? E a partir de 2010 eu segui minha vida por um caminho, ele seguiu por outro, nessa construção toda que ele fez, esse sonho que ele conseguiu realizar sendo prefeito. E não estive com ele na última eleição, mas sempre desejo boa sorte, é um amigo que eu tenho, tal, sou muito grato a ele em certas coisas da relação que nós temos em termos de amizade. Eu ligo, ele atende, a gente tem essa reciprocidade. Como que é a sua relação com o prefeito Wellington Formiga? Cara, é uma boa pergunta que você fez aí. Não tenho nada contra o Formiga. Formiga, já tive a oportunidade de conversar com ele. Foi meu vizinho, moramos na mesma rua, né? Um cara que cresceu, um sonhador que lutou pelo objetivo dele, perdeu aí acho que 9 eleições, nunca teve um mandato e tá tendo a oportunidade de estar como prefeito. Ganhou uma eleição que não foi fácil, porque o cara tinha um partido só, poucas pessoas acreditaram, mas ele tinha o quê? Que deu certo pra ele, na minha opinião, além da postura dele de não desistir, a questão da fragilidade do ex-prefeito, que nos últimos 2 anos cometeu diversos erros que a população se voltou contra e acreditou no Formiga. Eu desejo boa sorte para o Formiga. Poucos sabem, mas foi numa terça-feira, meia-noite, meu telefone tocou. Eu olhei, não tinha o número dele. Atendi o telefone, era o Formiga. Perguntando como eu estava, desejei boa sorte para ele, tivemos uma boa conversa por telefone, marcamos um café e tudo certo, vida que segue. Desejo boa sorte ao Formiga, não desejo mal a ele. Só que ele tem que estar atento com algumas coisas, pegar as coisas de todos os prefeitos que se passaram na cidade, absolver e fazer política. Qual o melhor prefeito para você? Vamos colocar dos últimos 4, vai. Qual foi o melhor prefeito para você? Consegue colocar por escala? Cara, é assim, ó, depende muito do que você fala. Certo. Cada um deixou seu legado. Cada um deixou. Não, isso eu O acredito, Mário Ribeiro evidente. deixou o legado dele. Sim. Hoje você passa no ginásio de esporte Cotia. Quem construiu o ginásio de esporte? Isso, Mário. Mário Ribeiro. Não, Mário, Carlão, Rogério Franco. Rogério Franco. Todos deixaram seu Sim, legado. Quinzinho sim, Pedroso. Quinzinho Pedroso. Quinzinho Pedroso, que eu tive a oportunidade, sempre agradeço aí quando eu encontro, por ter aceitado o convite que eu estreiei o podcast aqui com o Quinzinho. Foi um sucesso tremendo, como tem sido todos os episódios. E ele tem um grande carinho do funcionalismo público. Sim. Né? Isso daí, Sim. você conhece. Sim. Você sabe disso. Mas assim, desses prefeitos aí, o que mais se destacou, que você gostou, na sua opinião? Cara, se eu falar que não é o Rogério, eu tô sendo covarde. Eu sou um cara muito leal. O Rogério, ele teve os erros dele, sim, e teve os acertos. Certo? Então, eu acho que fica ali naquela briga Quinzinho, Rogério, Carlão. E não dá pra falar assim, o Lincoln, não dá pra falar quem foi o melhor. Ok. Nessa Não dá pra continuidade do Formiga, 7 meses, 7 meses o programa está sendo gravado hoje, né? Dia 11/7. 7 meses de governo Formiga. Que destaque que você dá? O que você pontua? A gente sabe que foi uma mudança drástica, né? Em termos até dos funcionários, isso, aquilo. Mas tem alguma coisa que você consegue destacar aí na sua visão, na sua leitura? Eu fiz aqui, até você me fez essa pergunta no nosso Certo. bate-papo. Eu vou te colocar aqui 4 secretarias que eu vejo que tá fazendo um trabalho diferente hoje na cidade. Certo. Que eu dou um destaque. Primeiro, hoje, o secretário de governo que está
no comando junto com o Formiga ali, que é o Dr. Edson. Esse cara é muito inteligente. Esse cara, se o Formiga escutar ele vai crescer muito politicamente. Outro cara que tem um carinho especial, que é um dos caras mais inteligentes da política de Cotia, se chama Marcos Nena. Esse cara e o Formiga também tem que colar ali, tá próximo e tá ali, porque é um cara que tem articulação política, ele sabe fazer o jogo político, sabe entregar aquilo que manda pra ele. É um Certo. cara que eu tenho um carinho, um respeito, que está no governo hoje como secretário de Trânsito e Transporte, que eu acharia que deveria ser diferente. Se fosse eu, o prefeito Wellington Formiga hoje, eu colocaria o Nena como meu secretário de governo, né? Porque é um cara que articula bem com o meio político, sabe conversar com a Câmara Municipal, sabe conversar com o líder comunitário, sabe conversar com os assuntos religiosos, com os padres, com os pastores, é um cara articulado. Tem essa bagagem, Tem né? essa bagagem, experiência como 3 mandatos de vereador, colocaria ele, é um cara que é muito inteligente, e colocaria o Edson para fazer aquela parte de proteger ele no jurídico da prefeitura, que é um cara que conhece tudo de lei. Rapaz, se aquele Edson falar assim, o doutor Edson falar assim, ó, pode fazer isso aqui, pode fazer, porque ele sabe, ele ajudou a gente na Câmara Municipal, foi contratado para ajudar a gente lá, é um cara muito inteligente. Esse cara é um ponto positivo do governo do Formiga. E também, cara, que tá me surpreendendo é o Dourado. O Dourado, O né? Dourado, da Guarda Municipal, ele tá me Tá surpreendendo. ativo, né? Tá ativo, tá junto com a Guarda Municipal, a guarda que eu sempre gostei, sempre que eu pude ajudar na Câmara Municipal, todos os projetos que foram encaminhados da Guarda Municipal para a Câmara Municipal, a gente ajudou, votou favorável. Eu fazia parte da comissão para ajudar na questão do plano de carreira da Guarda Municipal, do Legislativo. Quando começou lá no governo do Rogério, eu fazia parte disso aí, da elaboração do projeto, do Legislativo, ajudando. Então, cara, e o Ed tá com muita vontade no esporte. O Ed também tá com muita vontade e desejo boa sorte a esses 4 aqui, porque eu tenho amizade, né? Não tenho, tem muitos aqui que eu não tenho uma amizade pessoal, mas é um bom dia, uma boa tarde, me tratam com carinho, me tratam com respeito, e eu desejo boa sorte aqui, e eu acho que o Formiga, é normal, ô Lincoln, quando você fala de governo, ele tem que, uma coisa importante que ele tem que cuidar da nossa cidade. Que eu desejo boa sorte pro governo dele, que ele faça o melhor para a cidade. Não adianta eu torcer para que ele faça um mau governo. Se ele fizer um mau governo, ele vai me prejudicar. Ele vai te prejudicar, vai prejudicar a população, vai prejudicar os munícipes, o pagador de impostos, as pessoas que moram nessa cidade. Então a gente tem que torcer. A eleição acabou no dia 6 de outubro de 2024, Isso Lincoln. aí. Agora eu perdi a eleição e ele ganhou. E eu tenho que torcer para que ele faça um bom mandato. Mas uma preocupação que eu estou é a saúde pública da nossa cidade. Precisa melhorar e muito urgentemente. Então, o Formiga prefeito, ele tem que cuidar bem da saúde do nosso município. É o que eu desejo para ele, que ele faça um bom governo e que cuide bem da saúde do nosso município. Não se preocupar com construção de prédio, construção disso e daquilo outro. Ele tem que cuidar primeiro da saúde do nosso município. A segurança está caminhando. Certo. O trânsito está indo bem. O esporte também está caminhando. Então, o princípio básico já está acontecendo. E outra coisa que precisa também melhorar no governo do Wellington Formiga é a questão da zeladoria e a manutenção dos bairros, né? É os tapa-buraco, as limpezas, não deixar a Enob fazer da forma que ela faz, que sempre fez, conduzir da forma correta para não faltar coleta de lixo na cidade. Então, essas coisas simples e básicas, se ele conseguir fazer isso, ele vai ter sucesso no governo. Entendeu? E com o apoio da Câmara Municipal. A Câmara Municipal, ela é muito importante, Lincoln. A Câmara Municipal, ela tem que estar envolvida nesse projeto. Como é que você analisa a Câmara hoje? Só para você concluir, já que você entrou no assunto Câmara, como é que você sente a Câmara hoje? Eu A hoje, sua experiência. a Os minha últimos 8 experiência, anos lá, né, Edson? eu vendo de fora, É. hoje tá ali meio conturbado ali a Câmara Municipal. Em qual sentido? Político. 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 Político.
né? Então tem que ter Isso acaba atrapalhando o andamento Atrapalha, da Câmara. atrapalha. Certo. Mas temos pessoas experientes, pessoas boas lá que o povo colocou. Temos pessoas que estão aprendendo ainda o que é ser um vereador. Eu sou pós-graduado em gestão pública. E eu tenho esse conhecimento. Eu estudo política, participo da política. Eu tenho a minha forma de fazer política e tenho reações da população que nós temos que absorver. Não adianta você ser um agente político e achar que você pode tudo. É. Você não pode tudo, Lincoln. Nós temos que ir da forma que a população... A resposta que a população quer. A população, ela quer uma saúde melhor, ela quer uma segurança melhor, ela quer uma infraestrutura melhor. Entendeu? Quando a gente fala do governo do estado de São Paulo, a gente precisa da ação do governo do estado de São Paulo aqui em Cotia. A gente precisa de uma AMA em Cotia. A gente precisa que o Hospital de Cotia abra mais leitos para poder atender a população. A gente precisa que a Raposo Tavares seja realidade. O metrô, veio pessoas aqui agora do governo falar da linha marrom, mas é uma coisa que vai demorar 10 anos, Lincoln, 20 anos. Então, a gente precisa de ações imediatas. A gente sabe que tem coisas que o processo político é demorado, mas nós precisamos de ações que aconteçam no decorrer desses 4 anos dessa gestão. A gente precisa disso, Lincoln, para que as coisas possam realmente avançar. Então, não adianta você ficar torcendo que o governo do Lula, que nós somos de direita, vá mal. Ele tá errando por si próprio, falando besteira, arrumando confusão com o Trump, arrumando confusão com um monte de gente. O cara é administrador do Brasil, ele tem que cuidar do Brasil, esquece o problema de outros países, vamos pensar na nossa nação. Então o governo do estado de São Paulo ele tem que pensar no estado de São Paulo, o prefeito de Cotia tem que pensar no município de Cotia. Então cada um no seu lugar. É assim que se faz política. Eu não vou cuidar da tua casa sem cuidar da minha primeiro, irmão. Entendi. Como é que eu vou deixar de cuidar? Pessoas falam que você foi um vereador muito bairrista, você pensou muito no Morro, você pensou muito no Turiguara, Vila Clara, Dinorá, Coimbra. Cara, como é que eu não vou cuidar da minha região primeiro pra eu cuidar da tua região, do teu outro... Cara, se eu não cuidar da minha casa, como é que eu vou cuidar da casa dos outros, irmão? E Edson, deixa eu te falar uma coisa, vamos lá. Cotia está caminhando para, segundo boatos que a gente escuta, para ter 21 vereadores na cidade. Hoje são 17. Isso prejudica, melhora? No seu ponto de vista, o que você acha? Eu acho assim, Cotia é constitucional. Está lá na lei. Cotia pode ter até 21 vereadores. E eu fui um dos que brigou pro aumento de cadeira. Certo. Era... Quando eu me recordo que era 13, depois 13, 15 e 17. Certo. Eu sempre fui favorável, porque nós podemos ter 21 vereadores. Ô Lincoln, quando você aumenta o número de vereadores, não está aumentando o número de gasto. O percentual é o mesmo para 15, para 13, para 17 ou para 21. A mesma verba, os 6% que vai para a Câmara Municipal, vai para 13, 15, 14, ou 21, que é o teto máximo que Cotia permite. E Cotia, Lincoln, nós vamos para o segundo turno. A próxima eleição para prefeito, Cotia vai ter 2 turnos. Então vai ser uma eleição mais acirrada. E quando você aumenta o número de vereador, aumenta a representatividade. Entendi. Eu sou a favor da representatividade, que o cara que briga lá pelo Colinas de Cotia, o cara que briga lá pelo Quilombo, que é um bairro distante de Cotia, ele possa ter a condições de colocar teu nome à disposição e ganhar uma eleição e representar a tua região, a tua comunidade. Quando eu falo do distrito de Calcaia do Alto, o distrito de Calcaia do Alto pode ter 3, 4 vereadores. Então, é um distrito grande, que faz parte de Cotia, que a gente precisa aumentar a representatividade. Aumentando a representatividade, aumenta a discussão política. E uma coisa que eu quero, se Deus abençoar, eu não sei se eu vou ser candidato a vereador, qual vai ser a minha projeção para 2028. Mas Cotia precisa colocar na Câmara Municipal mulheres também. Você, mulher, participe do processo político. É muito importante a presença da mulher na política. E nós não temos uma mulher na Câmara Municipal eleita diretamente. Tivemos a Ângela Maluf, que foi suplente de vereador, ficou 6 meses como vereadora, que foi importante para a carreira dela política, mas nós precisamos de mulheres eleitas. Então nós temos que ter grupo político forte, com mulheres fortes, para fazer a política acontecer na nossa cidade. Então é importante as pessoas participarem do processo político, Lincoln.
Porque é muito fácil que eu vejo na rede social. Ah, vereador não faz nada. Vereador é isso. Ah, estão de férias. Recesso não é férias. Tá na lei, né, Edson? É lei, é constitucional. Não é férias. Se você for na Câmara Municipal, os assessores estão lá, os vereadores estão lá trabalhando. Então, eu fico bravo quando eu vejo as pessoas, que o vereador não faz nada. Gente, eu estive vereador. Eu sei como é difícil fazer acontecer. Ô, Lincoln, eu quero terminar aqui esse bate-papo com você. Não, pode continuar. Esse bate-papo com você Já aqui. sei, eu quero... Você me fez uma pergunta. Eu quero subtrair mais coisas do Edson Silva. Você me fez uma pergunta nos bastidores aqui. E uma das coisas, além de Aracan, das coisas que aconteceu no meu bairro, Certo. de várias coisas que aconteceu na minha região, um projeto que foi muito importante, que eu busquei, fui para Brasília, a gente buscou ideias, participei de um congresso para que para que isso acontecesse em Cotia, Certo. que foi a Clínica Veterinária Pública Municipal. É um projeto de lei da minha autoria, no qual eu conversei com o prefeito naquela época, que ele me deu total autonomia para a gente conversar e eu ir para Brasília, ver como funcionava, e eles elaboraram. Que é a que está na João Paulo Abras. Na João Paulo Abras. Tá. Esse projeto, Lincoln, ele é muito importante. Esse projeto seriam 3 polos: Granja Viana, Centro de Cotia e Calcaia do Alto. Certo. Eu espero muito que o prefeito Wellington Formiga faça isso acontecer, que abra mais 2 polos. Lincoln, quem tem seu animal sabe muito bem da importância de ter uma clínica veterinária pública, porque não é todo mundo que tem R$120. Os custos são altos, Os né? custos é muito alto. Remédio também, né? É muito alto. Uma tomografia, alguma coisa. É muito caro. Então, tem muita gente que tem seu pet e não tem condições. Então, eu acho que foi um projeto muito importante, que precisa ser lapidado de melhor forma, e o Formiga pode fazer isso e fazer acontecer, fazer mais 2 polos, um em Cotia e um em Calcaia, que era o projeto que eu idealizei, que a gente colocou e foi aprovado, sancionado. Agradeço a todos os vereadores que participaram comigo junto nesse projeto, que foi um projeto muito importante. Então, são coisas que vai ficar um legado, fica uma história. A política você deixa legado, deixa história. Quando você perguntou para mim de quem foi o melhor prefeito, fica difícil falar, porque cada um deixou o seu legado. Cada vereador que se passou pela Câmara Municipal deixou o seu legado. Cada um tem sua história. E você, se Deus for da tua vontade, primeiramente de Deus, da tua equipe, do teu pessoal, vai chegar a tua oportunidade. Você vai entender o que eu tô falando. Não é fácil ser vereador. Porque a população acha que o vereador pode tudo. E o vereador não pode tudo. O vereador tem seus limites. E então a gente precisa entender isso politicamente. Agora, para ser vereador, se existisse meritocracia, seria melhor, viu, Edson? Porra, Se existisse meritocracia, rapaz... O Gaúcho tá dando risada lá do que eu falei. Né, Gaúcho? E, Edson, me fala uma coisa. Hoje em dia, partido político, para você manter um partido político, é difícil, é fácil? Como é que tá? A gente falou sobre a questão, se caso você tenha um partido, por que eu tô perguntando isso? Lá na frente, como vai ter segundo turno, eu acredito que vamos ter uns 5 candidatos a prefeito. Você acha que 5, 4, 3 ou 2? Ou 6, né? Eu acredito que vai ter bastante candidatos. Certo. Mas, infelizmente... Por conta que tem a chance de Isso. perder e faz uma composição pro segundo turno. Isso, Certo. isso. Porque é uma política diferente. Certo. É uma política diferente. Por isso que eu falei pra você, tudo vai depender do andar da carruagem. Se o Formiga fizer uma boa gestão, vai ter poucos candidatos. Agora, se ele fizer uma má gestão, vai abrir brecha para ter vários candidatos. Então, a política, ela é uma arte do quê? Aprende isso, de somar. Se você não construir com a classe política, ela fica mais fácil para abrir espaço para outras pessoas colocarem o seu nome à disposição. No caso do executivo, Cotia vai ser uma cidade, pela primeira vez, vai ter eleição em 2 turnos. Se o Formiga fizer uma boa gestão, ele ganha no primeiro turno, tá tudo certo, acabou a possibilidade de alguém. Agora, se você vai lá, ele não fez uma boa gestão, e tenha lá, ele tem 40% dos votos, o outro tem 30%, o outro tem 10%, vamos pro segundo turno. Aí nessa composição, a história é outra política, é outro momento. Então, tem que ter, quem tem essa visão já para o futuro, comece a analisar o novo processo da política de Cotia. Cotia, gente, é uma cidade que cresce a cada dia, é uma cidade próxima do estado de São Paulo, da capital de São Paulo, né? E é uma cidade que é próspera.
Temos muita coisa para acontecer na nossa cidade ainda, para o crescimento da nossa cidade. E tem que acontecer com inteligência, com sabedoria. Vou te falar uma coisa. Eu estava no nosso plano de governo verificar alguns atos da questão da verticalização. Não sou contra a verticalização. Tem pessoas que não gostam e tem pessoas que gostam. Certo. A verticalização, ela precisa ser corrigida em alguns pontos da cidade. Foi que eu e a Ângela se comprometendo com um grupo da Granja Viana em uma reunião, que a gente ia rever alguns pontos que estava essa verticalização. Revendo esses pontos, que é estratégico, que é de infraestrutura da cidade, que é vicinais, é rodovia, é estrada, que precisa ter esses prédios. Mas tem que ser feito com sabedoria e com inteligência. Então, a verticalização, ela não é um mal. Ela não é um mal. Você vai para quando você vai sair daqui de Cotia para ir num hospital, você vai para onde? Mais próximo, Osasco, que tem hospitais grandes, Alphaville, Barueri, né? Verdade. Os grandes hospitais estão onde? Os grandes hotéis estão em qual cidades? Cotia não tem um hotel na rodovia, Raposo Tavares. A gente perdeu de ter aqui uma rede grande do Hospital São Luís, porque não tinha verticalização no governo passado. Isso a população não sabe. Então, são coisas que têm que ser dita à população. Nem tudo que está sendo dito aqui agrada a todo mundo. É normal, isso é natural da política. A gente não consegue agradar a todo mundo. Mas se a gente conseguir agradar, pelo menos, a grande maioria da população, você vai estar fazendo uma ação positiva para a cidade. Bacana. Edson, fiquei muito contente de você ter aceito o convite. Você só não veio antes por conta da sua garganta, que estava em recuperação. Muito obrigado. Quero que você deixe suas considerações finais, mande uma mensagem para Cotia, para a cidade que você tanto ama, tanto já contribuiu com essa cidade. E volto a dizer, muito obrigado por estar aqui no podcast do Lincoln Júnior, tá bom? E é isso, cara. Espero a gente ter mais oportunidade. E é aquela coisa que eu falei pra você, do meu coração. Eu acho que você vai ser chamado aí, porque você é um cara trabalhador, você é um cara do bem e tem tudo pra contribuir muito mais. Fora os seus projetos futuros. Eu tô falando do momento agora. Tá bom, irmão? Então, a câmera e o microfone é todo seu. Fala, meu povo de Cotia, aqui é o Edson Silva, agradecendo ao Lincoln aqui pela sua oportunidade. Primeiramente, agradecer a Deus e deixar aqui um recado. Sou pré-candidato a deputado estadual. Quero deixar aqui um carinho especial a toda a minha família. Hoje é aniversário, dia 11 de julho, aniversário do Edson Júnior, um garotão, 26 anos, que o pai ama muito, a todos os meus filhos, a minha equipe, aos meus amigos de verdade, as pessoas que têm o carinho e o respeito pelo Edson Silva, e vamos construir. Quero uma Cotia cada vez melhor, uma Cotia cada vez mais forte. Desejo boa sorte a todos que estão aí no governo, trabalhando para uma cidade, uma construção de uma cidade cada vez melhor. E digo aqui, Lincoln, de coração aberto, não tenho nada contra ninguém. O que nós queremos é uma cidade melhor, que um respeite um ao outro, que faça a política com a verdade, sem demagogia, sem querer fazer holofote de coisas que você nunca viu o Edson Silva entregar uma cesta básica e postar na rede social. O Edson Silva entregar um brinquedo e postar na rede social. A única ação que eu posto é da minha festa das crianças que eu faço há 24 anos. Então, esse negócio de doar alguma coisa, de fazer algum ato social e se querer ganhar link, like, não é com o Edson Silva. Nunca fiz isso e não vou fazer. E as pessoas que eu ajudei no decorrer desses meus 8 anos, desses meus 24 anos que eu tô aí na lida, sabe do que eu estou falando. Então, desejo boa sorte para a cidade de Cotia e quero aqui, Lincoln, finalizar aqui te desejando boa sorte, irmão. Obrigado. Você cara, tem obrigado. você tem o seu sonho, não desista do seu sonho. A vida é isso, irmão. Eu perdi 3 eleições para ganhar a minha eleição. Você tá na sua segunda. E eu tenho a certeza. E dói, hein? E Dói. eu vou falar uma coisa aqui. É. Se você fizer da forma correta, 2028 você vai chegar no teu objetivo, que é estar na Câmara Municipal ajudando a população de Cotia. E se for da vontade de Deus, e a Deus achar que eu devo voltar para lá também, nós vamos trabalhar junto para fazer o melhor para a cidade de Cotia. É o que eu quero, uma Cotia cada vez melhor, uma Cotia que cresça, avança cada vez mais. Cara, sensacional. Adorei suas finalizações finais. Eu fiquei sabendo que tem 2 assessores seus que vão casar. Um é o Julião e o outro é o Jacarezão, o Rodolfo. Os caras vão casar mesmo, os caras... Apaixonado, amor. Tudo apaixonado, vamos tudo casar. Apaixonado. Tá certo, então. E outra coisa. Vai, Corinthians!
Ô, mano, esse cara é muito chato, mano. O cara é São Paulino. Olha lá, Ele, Gaúcho. ele entra na página do Corinthians pra ficar comentando a vida do Corinthians. Vai cuidar do seu São Paulo, irmão. Seu São Paulo tá pior que o Corinthians. Tá tudo igual. Pessoal, muito obrigado por acompanhar o podcast do Lincoln. Estou muito feliz, Edson. Mais uma vez, muito obrigado. E que Deus os abençoe. Valeu?